Olá, irmãos e irmãs! É com grande alegria que vos dou as boas-vindas a mais um vídeo, onde juntos iremos aprofundar a nossa fé e refletir sobre as promessas eternas que Deus tem para cada um de nós. Hoje, nosso tema central será um versículo poderoso que nos traz conforto e encorajamento. Deuteronômio 31:8, que diz: "O Senhor mesmo vai adiante de você. Ele estará com você. Não tenha medo nem desanime." Ao longo da nossa jornada de fé, muitas vezes nos deparamos com desafios e incertezas que podem nos deixar ansiosos ou desanimados. É natural que, em momentos de dificuldade, sintamos medo ou insegurança. Contudo, é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna um farol em nossas vidas, iluminando o caminho e nos lembrando de sua constante presença. Neste versículo, somos lembrados de que Deus não nos deixa sozinhos. Ele promete ir adiante de nós, preparando o caminho e nos guiando em cada passo que damos. Que conforto isso deve trazer ao nosso coração. Saber que temos um Senhor que nos acompanha em todas as situações, que nos sustenta nos momentos de fraqueza e que nos dá força para prosseguir. Aqui, eu gostaria de fazer um convite sutil. Enquanto assistimos juntos, não hesitem em deixar seus comentários sobre como este versículo tem impactado a sua vida. Compartilhar experiências e reflexões é uma maneira poderosa de edificar uns aos outros. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, considere fazê-lo. Assim, você irá acompanhar nossos conteúdos e se juntar a uma comunidade que busca crescer na fé e no amor de Deus. É interessante notar que a mensagem de Deuteronômio 31:8 foi dada a Moisés, que estava prestes a passar a liderança do povo de Israel a Josué. Moisés havia enfrentado muitos desafios e agora, ao se despedir, ele oferece palavras de encorajamento. Ele sabia que Josué enfrentaria batalhas e incertezas, mas a mensagem era clara: Deus estaria com ele. Isso nos ensina que, mesmo quando estamos em transição ou enfrentando novos desafios, a presença de Deus é uma constante que nos dá segurança. Além disso, essa passagem nos lembra que não devemos permitir que o medo ou o desânimo nos dominem. A vida pode ser cheia de obstáculos, mas a confiança em Deus é a chave para superá-los. Quando nos sentimos perdidos ou sem direção, é fundamental lembrar que o Senhor está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando sabemos que Ele está ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer situação com coragem e determinação. Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Deus está ao seu lado, e Ele se preocupa profundamente com você. É um verdadeiro privilégio poder contar com a presença divina em nossas vidas. E é por isso que devemos sempre buscar essa conexão, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros irmãos na fé. Ao longo deste vídeo, convido você a refletir sobre como pode aplicar essa mensagem em sua vida. Pergunte a si mesmo: quais são os medos ou desânimos que têm me impedido de viver plenamente a vontade de Deus? E lembre-se de que a resposta está em confiar no Senhor, que vai adiante e nos acompanha em cada passo do caminho. E, enquanto seguimos juntos nessa jornada, não se esqueça de interagir conosco. Seus comentários são valiosos e podem ser uma fonte de encorajamento para outros que assistem. Vamos juntos compartilhar nossas vitórias e desafios e assim fortalecer a nossa fé. Então, prepare-se para mergulhar mais fundo nessa mensagem. Vamos juntos explorar como podemos aplicar a verdade de Deuteronômio 31:8 em nossas vidas diárias. Que Deus abençoe a todos vocês. O versículo de Deuteronômio 31:8 nos oferece uma profunda mensagem de fé e encorajamento. Ao afirmar que o Senhor mesmo vai adiante de você, Ele estará com você. Não tenha medo, nem desanime. Somos lembrados da presença constante de Deus em nossas vidas, especialmente em momentos de incerteza. Essa passagem é um convite à confiança
que se torna ainda mais relevante quando enfrentamos desafios. A ideia de que Deus vai adiante de nós sugere que Ele não apenas nos acompanha, mas também prepara o caminho. Em muitas situações, é comum sentirmos o peso do desconhecido e a ansiedade que isso pode trazer. No entanto, a promessa divina de que Ele está à frente nos assegura que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Essa presença ativa de Deus nos convida a olhar para o futuro com esperança, sabendo que Ele está orquestrando os eventos em nosso favor. A confiança em Deus é um tema central nesta passagem. Quando enfrentamos adversidades, a tendência pode ser sucumbir ao medo e ao desânimo. Porém, a palavra de Deus nos diz que não devemos temer. A falta de medo não é uma negação da realidade do que enfrentamos, mas sim uma escolha de acreditar que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Essa confiança é uma âncora em meio às tempestades da vida. É um tipo de fé que nos permite avançar, mesmo quando o caminho parece obscuro. É a certeza de que, embora não possamos ver o que está à frente, sabemos que Ele está lá, pavimentando o nosso caminho. Além disso, essa passagem nos lembra que a presença divina não é apenas uma questão de estar ao nosso lado, mas também de nos fortalecer. A presença de Deus em nossas vidas nos dá coragem para enfrentar o que vem pela frente. Não é apenas um conforto passivo, mas uma força ativa que nos impulsiona a seguir em frente. Em momentos de desânimo, quando o peso das circunstâncias parece insuportável, a certeza de que Deus está conosco pode nos renovar. Ele nos capacita a prosseguir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Refletindo sobre essa passagem, é essencial considerar como podemos cultivar essa confiança em nossa vida diária. A oração e a meditação nas Escrituras são práticas que nos permitem conectar com Deus e lembrar de suas promessas. Quando nos deparamos com o medo e a dúvida, retornar a versículos como Deuteronômio 31:8 pode ser um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos. A palavra de Deus é um bálsamo para a nossa alma, trazendo paz em meio à agitação. Além disso, a comunidade de fé desempenha um papel crucial em fortalecer essa confiança. Ao nos reunirmos com outros crentes, compartilhamos experiências e testemunhos que nos encorajam a confiar mais plenamente em Deus. Quando ouvimos sobre a fidelidade de Deus na vida dos outros, isso nos inspira a acreditar que Ele também agirá em nossas vidas. A solidariedade no corpo de Cristo é uma expressão da presença divina que nos ampara e nos fortalece. Por fim, a mensagem de Deuteronômio 31:8 é um chamado à ação. Não apenas devemos confiar em Deus, mas também devemos agir com coragem, sabendo que Ele está conosco. Essa confiança nos move a enfrentar desafios, a tomar decisões e a seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto. O Senhor vai à nossa frente, abrindo portas e criando oportunidades que talvez não pudéssemos imaginar. Em resumo, a passagem de Deuteronômio 31:8 encapsula a essência da relação entre o ser humano e o divino. A confiança em Deus e a certeza de sua presença são fundamentais para superarmos os medos e os desencorajamentos que a vida nos apresenta. Ao abraçarmos essa verdade, encontramos não apenas consolo, mas também coragem para avançar, seguros de que o Senhor caminha ao nosso lado. A passagem de Deuteronômio 31:8 nos oferece uma poderosa mensagem de conforto e encorajamento em um mundo repleto de incertezas e desafios. Ao afirmar que o Senhor mesmo vai adiante de você, Ele estará com você, não tenha medo nem desanime, somos lembrados da constante presença divina em nossas vidas. Essa promessa não é apenas um consolo, mas um chamado à confiança e à coragem, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A confiança em Deus é um tema central na vida cristã. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos fazem sentir pequenos, impotentes ou desanimados. As pressões do dia a dia, as dificuldades familiares, as crises financeiras e as inseguranças pessoais podem criar um ambiente de medo e ansiedade. No entanto, a promessa contida em Deuteronômio nos assegura que não estamos sozinhos.
Deus vai adiante de nós, preparando o caminho, enfrentando os desafios que ainda nem conhecemos. Essa é uma verdade que deve nos encorajar a avançar, mesmo quando o caminho parece obscuro. A presença de Deus é uma fonte de segurança incomparável. Ao saber que Ele está conosco, podemos enfrentar situações que, de outra forma, seriam avassaladoras. É comum que as pessoas se sintam desanimadas diante das adversidades, mas a palavra de Deus nos exorta a não permitir que o medo nos paralise. Em vez disso, somos chamados a confiar na sua direção e no seu cuidado. Essa confiança não é cega. Ela é fundamentada na experiência da fidelidade de Deus ao longo da história e em nossas próprias vidas. Ao olharmos para trás, podemos reconhecer momentos em que Deus nos sustentou, nos guiou e nos deu coragem. Além disso, a frase "não tenha medo nem desanime" é um convite à ação. O medo tem o poder de nos prender, de nos fazer estagnar e nos impedir de seguir adiante. Quando permitimos que o medo domine nossos pensamentos e decisões, perdemos a visão do que Deus pode fazer em nossas vidas. A coragem, por outro lado, é a resposta à presença de Deus. É o reconhecimento de que, independentemente das circunstâncias, Ele é maior do que nossos medos. Essa passagem também nos lembra que a vida cristã não é uma jornada isenta de dificuldades. É preciso entender que enfrentar desafios faz parte do crescimento espiritual. As dificuldades nos moldam, nos fortalecem e nos aproximam de Deus. Ao passarmos por tribulações, temos a oportunidade de experimentar a sua presença de uma forma mais profunda. É no Vale da Sombra que a luz divina brilha com mais intensidade e que podemos ver com clareza a mão de Deus nos guiando. Além disso, essa mensagem de encorajamento é especialmente relevante em tempos de crise. Quando as notícias ao nosso redor são sombrias e as incertezas parecem insuportáveis, a certeza de que Deus está conosco pode ser um alicerce inabalável. Podemos nos lembrar que, assim como Deus estava com os israelitas em sua jornada pelo deserto, Ele está conosco em nossa própria jornada. A história de fé e perseverança do povo de Israel nos inspira a confiar que, assim como Deus cumpriu suas promessas no passado, Ele também cumprirá as suas promessas em nossas vidas. É fundamental que, ao enfrentarmos os desafios, busquemos ativamente a presença de Deus em oração e meditação na Sua palavra. Através da oração, abrimos um canal de comunicação com o Senhor, expressando nossas preocupações e buscando sua orientação. Meditar nas Escrituras nos permite internalizar as verdades divinas, fortalecendo nossa fé e renovando nosso espírito. Em resumo, Deuteronômio 31:8 nos traz uma mensagem clara. A presença constante de Deus é um convite à confiança e à coragem. Não estamos sozinhos em nossas lutas, e sua promessa de estar conosco deve encorajar-nos a avançar, mesmo diante do desconhecido. Que possamos, portanto, abraçar essa verdade e permitir que a confiança na presença divina nos guie em cada passo que damos, lembrando sempre que o Senhor vai adiante de nós, preparando o caminho e sustentando-nos em todas as circunstâncias. A passagem de Deuteronômio 31:8 nos oferece uma poderosa mensagem de confiança e presença divina, especialmente em momentos de desafio e incerteza. A afirmação de que o Senhor mesmo vai adiante de você é um convite à reflexão sobre como percebemos a ação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, a vida nos apresenta situações que podem nos deixar ansiosos, inseguros e com medo do que está por vir. A promessa de que Deus está sempre à frente, preparando o caminho, nos assegura que não estamos sozinhos em nossa jornada. Quando Deus nos diz, "Não tenha medo nem desanime", Ele nos encoraja a manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O medo é uma emoção humana comum, mas a fé nos convida a ver além do que está diante de nós. É um lembrete de que, independentemente das tempestades que possam surgir, existe uma força maior que nos guia e nos protege. A presença de Deus não apenas nos conforta, mas também nos dá coragem para enfrentar as adversidades.
A confiança na presença divina é fundamental para a nossa paz interior. Quando reconhecemos que Deus está conosco, podemos enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Essa confiança não é cega. Ela é informada pela experiência e pela história de nosso relacionamento com Deus. Ao olharmos para trás, podemos ver momentos em que sentimos sua presença, mesmo quando não estávamos cientes disso. Cada um de nós tem uma história única de como a presença divina nos amparou em momentos de dificuldade, e isso deve nos encorajar a seguir em frente. Além disso, a ideia de que Deus estará com você nos lembra que a presença divina não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que podemos experimentar em nosso cotidiano. Deus se faz presente não apenas em grandes momentos de crise, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, podemos sentir sua presença em um gesto de bondade, em uma palavra de encorajamento de um amigo, ou até mesmo no silêncio que nos permite refletir e encontrar clareza. Essa consciência de sua presença nos ajuda a cultivar uma atitude de gratidão e a viver com mais esperança. Quando nos deparamos com a dúvida e o desânimo, é vital lembrar que a presença de Deus é constante e inabalável. Mesmo nos momentos em que nos sentimos perdidos ou desamparados, Ele está lá, aguardando para nos guiar. A metáfora do caminho que Ele prepara para nós é reconfortante. Podemos confiar que, mesmo quando não vemos o próximo passo, Ele já o conhece. Isso deve nos animar a avançar, mesmo quando a estrada parece obscura. Confiar na presença divina também nos convida a ser agentes de encorajamento para os outros. Como cristãos, somos chamados a refletir a luz de Deus nas vidas daqueles que nos cercam. Quando compartilhamos a mensagem de que Deus está presente e que podemos confiar nele, ajudamos a fortalecer a fé de nossos irmãos e irmãs. O encorajamento mútuo é uma parte essencial da vida em comunidade, onde podemos lembrar uns aos outros das verdades divinas, especialmente em tempos de dificuldade. A promessa de que Deus vai adiante de nós não é apenas uma garantia de proteção, mas também um chamado à ação. Ser conduzido por Deus implica que devemos estar dispostos a seguir suas orientações e a confiar em seus planos, mesmo quando nossos próprios desejos e expectativas podem nos desviar do caminho que Ele preparou. Essa entrega é um ato de fé que nos leva a experimentar um relacionamento mais profundo com o Criador. Por fim, refletir sobre Deuteronômio 31:8 nos convida a cultivar uma vida de confiança e esperança. Mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte, podemos nos firmar na certeza de que Deus está ao nosso lado, caminhando conosco e nos fortalecendo. À medida que nos movemos em direção ao desconhecido, que possamos lembrar que não estamos sozinhos e que a presença divina é a luz que nos guia. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, nós nos reunimos em Tua presença, buscando refúgio e conforto em Tua palavra. Hoje, nosso coração se alegra pela promessa que nos faz lembrar que Tu estás sempre conosco, caminhando à nossa frente, dissipando as trevas e iluminando nosso caminho. Com gratidão, elevamos nossas vozes em oração, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua fidelidade. Senhor, em meio às incertezas da vida, onde o medo e a dúvida muitas vezes tentam nos abalar, encontramos consolo nas Tuas palavras. Sabemos que, mesmo quando enfrentamos vales profundos, é a Tua mão que nos guia. Que possamos, em toda situação, lembrar que não estamos sozinhos, pois Tu és nosso protetor e nosso guia. Que a certeza de Tua presença nos fortaleça e nos encoraje a seguir em frente, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Em cada passo que damos, que possamos sentir Tua companhia. Que a percepção de que o Senhor vai à nossa frente nos conceda coragem para enfrentar as adversidades. Que possamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que Tu já preparaste o caminho. Que a nossa fé seja renovada a cada dia e que possamos confiar plenamente em Teus planos para nós. Ó Deus, pedimos que, em momentos de fraqueza, possamos encontrar em Ti nossa força.
Quando as dificuldades se apresentarem, que possamos lembrar que não devemos desanimar, pois a tua mão poderosa nos sostiene. Que o nosso espírito não se abata, mas que possamos nos erguer com a certeza de que temos um Deus que cuida de nós. Que nossas preocupações sejam lançadas a ti, pois sabemos que tu és capaz de nos ajudar e de transformar nossas lutas em vitórias. Em nossa caminhada, que possamos ser instrumentos de paz e amor, refletindo a tua luz no mundo. Que nossas palavras e ações possam ser um testemunho do teu amor incondicional. Que possamos, ao nos depararmos com aqueles que estão desanimados, ser uma fonte de esperança, lembrando-os de que tu também estás presente em suas vidas. Que a nossa fé contagie aqueles ao nosso redor e que possamos ser um suporte para nossos irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades. Senhor, ajuda-nos a desenvolver um espírito de gratidão. Que possamos reconhecer as pequenas bênçãos que nos cercam, mesmo em tempos de adversidade. Que a gratidão abra nossos olhos para as tuas maravilhas e nos faça lembrar das promessas que fizeste. Que possamos ser gratos não apenas pelas vitórias, mas também pelas lições que aprendemos em meio às dificuldades. Em cada situação que nos causa preocupação, que possamos levar a ti em oração. Que nossa comunicação contigo seja constante e que possamos buscar a tua orientação em todas as decisões que tomamos. Que o teu Espírito Santo habite em nós, guiando nossos pensamentos e ações, para que possamos sempre agir segundo a tua vontade. Pedimos que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde nossos corações e nossas mentes. Que possamos estar em constante conexão contigo, encontrando em ti o alicerce que nos sustenta. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e que, ao enfrentarmos os desafios, possamos lembrar que o Senhor é aquele que nos fortalece e nos conduz. Ó Pai, em cada novo amanhecer, que possamos renovar nosso compromisso de seguir teus ensinamentos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Que, em meio às tempestades, possamos encontrar a calma em tua presença. Que nossa fé seja inabalável e que possamos sempre nos lembrar de que, independentemente do que enfrentamos, o Senhor está conosco, nos guiando e nos protegendo. Que a sabedoria que vem de ti nos ajude a discernir o caminho a seguir e que a esperança em ti nunca nos falte. Que, ao olharmos para o futuro, possamos ver as promessas que tens para nossas vidas e que, em tudo que fizermos, possamos glorificar o teu nome. Ó Senhor, que a nossa jornada seja marcada pela confiança em ti e que, a cada passo, possamos sentir a tua presença nos guiando. Em meio às incertezas, que possamos lembrar das promessas que nos dás e que essas promessas sejam a luz que ilumina nosso caminho. Que cada desafio seja uma oportunidade para ver a tua mão em ação, moldando-nos e preparando-nos para aquilo que está por vir. Quando olhamos para o futuro, que possamos ter a certeza de que tu tens um propósito divino para cada um de nós. Que, em cada sonho que colocamos diante de ti, possamos confiar que a tua vontade é perfeita e que, mesmo quando não compreendemos o que acontece ao nosso redor, sabemos que estás trabalhando para o nosso bem. Que a paciência e a fé sejam as virtudes que cultivamos em nossos corações, permitindo-nos aguardar com esperança a manifestação dos teus planos. Senhor, também pedimos que nos ajudes a ser instrumentos de encorajamento para aqueles que estão ao nosso redor. Que por meio de nossas palavras e ações, possamos transmitir a esperança que encontramos em ti. Que possamos ser como faróis em meio à escuridão, guiando outros para a tua luz. Que nossa vida seja uma mensagem viva, refletindo o teu amor e a tua compaixão por todos, especialmente por aqueles que mais precisam. Em momentos de dúvida, que possamos lembrar que a tua palavra é um guia seguro. Que ao abrirmos as Escrituras, possamos encontrar consolo, direção e sabedoria. Que, em cada versículo que lemos, possamos perceber a profundidade do teu amor e a certeza de que estás sempre ao nosso lado. Que a meditação na tua palavra nos fortaleça e nos prepare para os desafios que virão, pois sabemos que, com a tua ajuda, podemos superar qualquer obstáculo. Ó Deus, em cada manhã,
que possamos acordar com um coração grato. Que a gratidão seja a base de nossa vida, nos lembrando das bênçãos que nos cercam, mesmo nas dificuldades. Que possamos encontrar alegria nas pequenas coisas e que nosso coração transborde de louvor por tudo que já realizaste em nossas vidas. Que a gratidão nos leve a um estado de espírito positivo, onde possamos ver o teu agir em cada detalhe. Em momentos de angústia, que possamos nos voltar a ti em oração. Que as nossas súplicas sejam um reflexo da nossa confiança em ti, sabendo que nada é impossível para aquele que nos criou. Que possamos entregar nossas preocupações em tuas mãos, sabendo que tu és capaz de nos dar a paz que tanto precisamos. Que a nossa mente e o nosso coração estejam sempre alinhados com a tua vontade e que possamos ouvir a tua voz nos direcionando em cada decisão que tomamos. Ó Senhor, ajuda-nos a cultivar um coração humilde e disposto a aprender. Que possamos estar abertos para as lições que a vida nos ensina, mesmo que sejam desafiadoras. Que, em cada experiência, possamos crescer e nos tornar mais semelhantes a ti. Que o teu Espírito Santo nos inspire a buscar a verdade e a sabedoria que vem de ti, para que possamos ser luz neste mundo. Quando olhamos para aqueles que nos cercam, que possamos ver neles a tua imagem. Que possamos agir com amor e respeito, reconhecendo a dignidade que cada ser humano possui. Que possamos ser agentes de mudança e transformação, levando esperança onde há desespero e amor onde há ódio. Que a solidariedade e a compaixão sejam visíveis em nossas ações e que possamos sempre buscar o bem do próximo, assim como o teu exemplo nos ensinou. Por fim, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho constante da tua bondade e fidelidade. Que possamos viver com integridade e autenticidade, refletindo a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Que ao final de cada dia, possamos olhar para trás e ver a tua mão guiando cada um de nossos passos. Que nossa vida glorifique o teu nome e que em tudo possamos reconhecer que somos teus filhos amados, sempre amparados por teu amor eterno. Em nome de Jesus, oramos. Amém. À medida que encerramos este momento de reflexão, convido você a guardar em seu coração a poderosa mensagem contida em Deuteronômio 31:8. Ao longo da vida, todos enfrentamos desafios que podem nos fazer hesitar, duvidar ou até mesmo sentir o peso do medo. No entanto, a promessa do Senhor é clara e reconfortante. Ele vai adiante de nós, sempre presente em nossa jornada, dissipando a escuridão e trazendo luz às nossas dificuldades. Pense em um momento em que você se sentiu perdido ou desanimado. Lembre-se de como, mesmo nas situações mais sombrias, houve sempre uma mão estendida, uma palavra de consolo ou uma força interna que o ajudou a continuar. Essa força não é outra senão a presença de Deus em sua vida. Ele não nos abandonará. Não importa quão desafiadoras as circunstâncias possam parecer. A certeza de que Ele está conosco deve ser a âncora de nossa fé, nos lembrando de que não estamos sozinhos. É fundamental que, ao encarar os desafios do dia a dia, nós nos lembremos de nos apegar a essa verdade. O que isso significa na prática? Significa que, em vez de permitir que o medo nos paralise, podemos transformá-lo em motivação. O medo pode ser um sinal de que estamos prestes a entrar em um novo capítulo, uma nova oportunidade que Deus preparou para nós. Ao olharmos para frente, que possamos ter coragem, sabendo que Ele já está lá, preparando o caminho, abrindo portas e criando oportunidades. Neste momento, convido você a refletir sobre as promessas que Deus fez em sua vida. Quais são os sonhos que Ele colocou em seu coração? Quais são os desafios que você precisa enfrentar? Lembre-se de que cada passo de fé que você dá é um passo em direção ao cumprimento da sua vontade. Mesmo que o caminho pareça incerto, a presença de Deus é uma certeza que devemos carregar conosco. As dificuldades podem, às vezes, nos fazer sentir pequenos e impotentes, mas não devemos esquecer que somos filhos e filhas do Rei. Nossos desafios não definem quem somos. Eles são oportunidades para que a nossa fé se fortaleça
e para que possamos testemunhar o poder do Senhor em ação. Vamos abrir nosso coração para as possibilidades que estão diante de nós. Ao escolhermos confiar em Deus, estamos nos permitindo experimentar a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que nos faz caminhar mesmo em meio à tempestade. Que cada um de nós possa sair desse devocional com a convicção de que não precisamos temer. Vamos nos lembrar de que o Senhor vai adiante de nós, preparando o terreno, cuidando de cada detalhe e nos sustentando em cada passo. Quando nos sentirmos desanimados, que possamos lembrar que Ele é a nossa força e que, mesmo nas lutas, Ele está nos moldando e nos preparando para grandes coisas. À medida que nos despedimos, que possamos levar essa mensagem para nossas vidas e compartilhá-la com os que nos cercam. Vamos nos encorajar mutuamente a viver com coragem e fé, sabendo que o nosso Deus é fiel e que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que você ama. Que a sua paz e a sua presença sejam constantes em sua vida. E que, ao enfrentarmos o que está por vir, possamos sempre lembrar: não tenha medo nem desanime. Agradeço a você por ter compartilhado este tempo conosco. Que a luz de Cristo brilhe em seu coração e que você siga firme, sabendo que, em cada passo, o Senhor está ao seu lado. Vamos juntos, confiantes na sua promessa, avançar com fé. Que Deus nos guarde e nos acompanhe sempre. Que a sua paz e a sua presença sejam constantes em sua vida. E que, ao enfrentarmos o que está por vir, possamos sempre lembrar: não tenha medo nem desanime. Agradeço a você por ter compartilhado este tempo conosco. Que a luz de Cristo brilhe em seu coração e que você siga firme, sabendo que, em cada passo, o Senhor está ao seu lado. Vamos juntos, confiantes na sua promessa, avançar com fé. Que Deus nos guarde e nos acompanhe sempre.